Olá, você está no canal O Jugo do Rabino. Seja bem-vindo. Uma reclamação frequente entre os leitores da Palavra de Deus é a dificuldade na compreensão de seus textos e algumas palavras. Isso se deve ao fato da Bíblia conter diferentes gêneros literários, narrativos, proféticos, cânticos, entre outros. Como todos sabem, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela já foi traduzida para muitos idiomas. Com isso, existem diferentes variações linguísticas. Uma dica para quem compartilha da mesma dificuldade em estudá-la é optar por traduções mais modernas e uma linguagem de fácil compreensão. Um bom exemplo são as Bíblias para adolescentes. Tenho a certeza que essa dica vai te ajudar muito. Creio que, baseado nessa dificuldade de compreender a palavra, se fortalece o entendimento de que Deus é um ser complicado de se relacionar, mas isso não é verdade. Hoje você vai despertar para o quanto Deus é didático com os seus filhos. Deus prioriza uma compreensão plena, um entendimento sem sombra de dúvida dos seus filhos. Gosto de dizer o quanto Deus é um excelente professor, um pai dedicado e um mestre excepcional. As dificuldades da vida também contribuem para formar a ideia de um Deus complicado e indiferente. Um dia, Deus mostrou para o seu servo Jó o tamanho da sua inteligência. Jó estava passando por um momento de muita dor. No meio de um redemoinho, Deus começou a falar com Jó. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Jó 38. Jamais permita que as dificuldades te afastem de Deus. Não seja asfixiado pelas sombras das dúvidas. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus está sempre pronto a responder e a ensinar. A distância entre Deus e nós é do tamanho de uma oração, ou seja, basta orar, perseverar para que Ele se manifeste. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Diante da grandeza desse Deus, nosso intelecto sempre será limitado. Não existe lógica humana para as coisas que não são desse mundo. Por isso, na hora de ensinar, Deus sempre foi cuidadoso, um excelente professor. Hoje em dia, existem muitos métodos de ensino. Eu fico maravilhada, pois é possível encontrar alguns desses métodos na própria Bíblia, na forma como Deus se relacionava com o seu povo. A didática é um ramo da ciência pedagógica. Deus é um pai didático. Um dia, Deus quis ensinar uma lição para o profeta Oséias. Deus instruiu Oséias a despojar uma mulher de nome Gomer. Gomer foi uma esposa infiel, resultando na desilusão de Oséias. Apesar de terem gerado 3 filhos, Gomer enganou Oséias e o abandonou, causando uma grande tristeza. Deus então ordenou a Oséias que resgatasse sua esposa. Ela havia sido vendida por um alto preço a um novo esposo, que era de caráter duvidoso e desejava vendê-la novamente. Contudo, ninguém estava disposto a pagar muito por ela, devido à sua conhecida infidelidade. No entanto, Oséias pagou um preço considerável por aquela mulher que havia traído. Isso é um exemplo de amor incondicional. Apesar de todas as transgressões de Gomer, Oséias pagou um preço elevado por ela, perdoando-a completamente, mesmo que ela o tivesse magoado profundamente.
Deus quis mostrar de maneira prática o seu amor com o povo de Israel. Oséias viveu na própria pele os sentimentos de Deus. O povo de Israel também foi como uma prostituta. Eles oraram a outros deuses sem se importar com o que Oséias dizia, sem se importar com o Deus verdadeiro. Apesar que alguns estudiosos sugerem que o casamento entre Gomer e Oséias não foi real, mas apenas uma representação alegórica da infidelidade de Israel para com Deus. Seja como for, Deus mostrou de forma didática a promessa de perdão e bênçãos vindouras, simbolizada na reconciliação de Oséias e Gomer. Essa promessa foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Nesse contexto, Gomer é a representação de todos nós. Éramos pecadores infiéis, espiritualmente adúlteros e inimigos de Deus. No entanto, mesmo sem merecimento, fomos reconciliados com Deus por meio do trabalho redentor de Cristo, que nos resgatou ao pagar a nossa dívida de pecado diante da justiça divina. Mas essa não foi a única vez que Deus ensina de maneira prática. Toda a Bíblia é repleta de simbolismo, alegorias, alianças, parábolas, fábulas. Tudo isso traz facilidade para o nosso entendimento e relacionamento com Deus. O ensino através de parábolas era uma prática antiga e muito comum no tempo de Jesus. Os rabinos costumavam fazer o uso de parábolas para ensinar. Jesus fez o mesmo, ensinou os mistérios do reino por parábolas. Cristo utilizava parábolas para convidar as pessoas ao arrependimento. Naquela época, mesmo que as pessoas escutassem frequentemente sobre os conceitos como salvação, reino de Deus e arrependimento, tinham dificuldades em assimilá-los. Dessa forma, por meio das parábolas, Cristo empregava metáforas que as pessoas podiam entender com clareza, usando exemplos como casamento, alimentação, agricultura, riqueza, entre outros. Essas simples narrativas ensinavam realidades complexas, possibilitando que até os indivíduos mais simples compreendessem as boas novas. Por falar em parábolas, gostaria que você comentasse qual a parábola que você deseja que eu analise no próximo vídeo. Lembra também quando Deus pediu a Jeremias para descer até a casa do olheiro? Também foi com o sentimento de passar um ensinamento de forma prática. Percebe o quanto Deus se importa em passar bons ensinamentos para os seus filhos? Ele nunca foi um pai complexo, cheio de mistérios e segredos. É possível, sim, um relacionamento com Deus, com pleno conhecimento baseado na fé. Toda dificuldade de compreensão que você tiver a respeito das Sagradas Escrituras, coloque diante do Senhor em oração. Não desista do estudo diário só porque alguma coisa no primeiro momento te pareceu difícil de entender. Busque compreender, tenha sempre ao seu lado pessoas idôneas e cheias do Espírito Santo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva ser o dia que rega a terra. Oséias 6:3. Por isso, também não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo para abençoar a vida de outras pessoas e ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Até o próximo.